Fala galera do Fractal, tudo bem? Falar de reflexão luminosa hoje, falar das leis da reflexão, rapidinho só retomando aí aquele assunto, deixar claro para vocês aí que a reflexão ela é relacionada com o raio luminoso que vai sair de um meio A, tocar uma superfície S refletora e vai retornar para o meio A. Então como que funciona isso? Você vai ter um raio incidente e vai ter um raio refletido. O espelho E, ele está aqui justamente para poder promover o ângulo de entrada e o ângulo de saída a partir de uma normal que a gente vai colocar aqui no sistema. Como é que vai funcionar isso em termos gerais? Olha só, o I é o ângulo de incidência e o R, o ângulo de reflexão. E o N aqui, ele vai dimensionar isso. De que modo? Existem dois tipos de reflexão. Você tem uma reflexão que é reflexão regular e uma reflexão que ela é difusa. A reflexão regular, ela está relacionada com o ângulo de entrada, ou seja, o ângulo de incidência ser igual ao ângulo de reflexão, o ângulo de saída. Se você enxerga os objetos, você não enxerga por reflexão regular, você enxerga por reflexão difusa. A reflexão regular, então, ela está relacionada com formação de imagem. Então, existem duas leis aqui que a gente pode falar. Quem são as leis? Primeira lei da reflexão diz que o raio incidente, o raio refletido, a normal e a superfície E do espelho, ela vai sempre ser coplanar, ou seja, ela pode ser desenhada no mesmo plano. Além disso, eu tenho uma segunda lei que complementa a primeira lei. Como que seria isso? Se a reflexão é do tipo regular, eu tenho que o ângulo de incidência I vai ser igual ao ângulo de reflexão R. Na verdade, a gente usa a palavra congruente para ser um pouco mais técnico, né? Então a gente fala que o ângulo de incidência é congruente ao ângulo de reflexão. Mas aí a congruência está relacionada com ser de valor igual, mas de posição distinta. Bom, primeira coisa que a gente vai observar é como visualizar um objeto a partir do espelho, que seria a ideia do campo visual. Como eu, como observador, consigo enxergar ou não objetos que estão no campo visual do espelho? Para fazer isso, o jeito mais rápido é pegar o objeto, ou o observador que você tem lá, e duplicar ele como imagem desse observador. E daí, traçar raios que vão passar nas extremidades do seu espelho. No caso, o espelhinho é só esse tamanho aqui, ó. Então, eu, como observador, sendo duplicado como imagem do observador e traçando nas extremidades, eu consigo ver uma certa região do espaço e não vejo outra. Então o A estaria dentro do campo visual desse observador aqui. Então, olhando para a figura aqui, eu consigo perceber que o B e o C, eles estariam fora do campo visual desse observador nessa posição. Lembrando que se eu trocar de posição aqui, esse observador, ele vai ter um ponto aqui que ele vai conseguir enxergar tanto o B quanto o C. Porque todos os objetos que estão na frente do espelho conjugam imagem no fundo dele, que seria o que a gente chama de imagem virtual. Bom, como que seria a formação de imagem? A formação de imagem nos espelhos ela é sempre no mesmo alinhamento e estabelecendo as mesmas distâncias. Então, se eu tenho um ponto A aqui, ele tem que estar à mesma distância da imagem do ponto A do lado de cá. E como é no mesmo alinhamento, você tem uma imagem que vai ser sempre virtual, porque ela vai estar no fundo do espelho. Ela vai ser igual, porque ela tem as mesmas características, o mesmo tamanho, a mesma proporcionalidade. E ela vai ser direita, porque ela não se inverte quando forma a imagem. Ou seja, se ela está orientada para cima, a imagem também tem que estar orientada para cima. Agora, quando eu escrevo palavras, para as palavras eu tenho a formação dela do mesmo jeito do ponto a ponto. Só que aí com aquele detalhe, né? Como o A aqui está mais próximo do espelho, a imagem do A também vai estar mais próxima do espelho. Se o L está um pouquinho mais afastado, ele fica mais afastado, mas perceba, o começo aqui da letra aqui, quando eu pego essa pontinha aqui, ó, essa pontinha está mais próxima do espelho do que essa daqui. Então aqui também ela vai ficar mais próxima do que essa. Então o que acontece com as palavras? Você tem sempre nessas palavras uma inversão letra a letra e também da palavra como um todo. E vem a parte da translação de espelhos. A translação de espelho seria nada mais, nada menos do que a movimentação do espelho num plano. Ou seja, se eu tenho um espelho e um objeto sendo colocado na frente do espelho, eu posso aproximar ou afastar esse espelho desse objeto, sem rotacionar.
E aí o que vai acontecer é o seguinte, se eu tenho um espelho aqui na minha frente, e eu estou a 2 passos desse espelho, se eu der um passo para trás, obrigatoriamente a minha imagem conjugada no espelho também tem que dar um passo para trás. Então o que acontece é que tudo que ocorre no real também vai acontecer no virtual da mesma maneira. Então, se eu dou 2 passos para trás, a imagem dá 2 passos para trás, e o que eu tenho é um distanciamento do objeto com relação à imagem de 4 passos. Então a gente chega nessa conclusão aqui, ó, que o deslocamento promovido pela imagem com relação ao objeto vai ser sempre o dobro do que deslocou a imagem ou o objeto com relação ao espelho. Então, de novo, se eu movimento 2 metros aproximando do espelho, a minha imagem também movimenta 2 metros aproximando do espelho, e a soma dessas 2 aproximações vão dar 4 metros. Só que se acontece para o deslocamento, também vai acontecer para a sua velocidade, porque o tempo que ocorre para um, ocorre para o outro, o tempo passa simultâneo para os dois. Então eu posso estender esse raciocínio para a velocidade. Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho um espelhinho aqui retrovisor, eu sou motorista lá, estou andando com um carro a uma velocidade de, sei lá, 30 metros por segundo. Estou bem rápido, 30 metros por segundo. E aí eu pego, olho no retrovisor e vejo um poste lá no solo, fixado no solo. À medida que eu vou caminhando com o carro, esse poste está afastando do veículo. A quanto? A velocidade que o veículo tem, 30 metros por segundo. Então, se eu olho para a imagem também está se afastando do espelho aos mesmos 30 metros por segundo. Então vamos fazer umas perguntas aqui. Qual que é a velocidade do motorista com relação ao espelho? 0. Por quê? Porque eu estou dentro do carro e o carro está se movimentando junto com o espelho. Agora, quanto seria a velocidade da imagem com relação ao espelho? A mesma velocidade que está acontecendo no real, ou seja, 30 metros por segundo. Agora, qual que é a velocidade do objeto com relação ao espelho? 30 metros por segundo. E da imagem com relação ao objeto? Aí, lá você tem um afastamento de 30 metros por segundo no real e 30 metros por segundo no virtual, num total de 60 metros por segundo. Então, a mesma ideia cabe aqui, ó. A velocidade da imagem com relação ao objeto, ela vai ser sempre 2 vezes a velocidade do espelho. E aí, para a rotação, a ideia continua a mesma. Tudo que eu faço no real também vai acontecer no virtual. Então, se eu faço um deslocamento de 10 graus no espelho, uma rotação de 10 graus no espelho, você vai ter essa mesma rotação acontecendo no virtual. E a soma do real com o virtual seria 10 mais 10, que daria 20. Então, a rotação da imagem com relação ao objeto vai ser sempre 2 vezes a rotação do espelho. E para terminar, a gente tem a formação de imagem em espelhos conjugados. Como é que funciona o espelho conjugado? Eu vou pegar um espelho plano A, um espelho plano B e vou colocar os dois formando um certo ângulo θ entre eles. E aí o que vai acontecer é que esse ângulo θ, dependendo da abertura que você faz, você tem a multiplicação das imagens do objeto que você coloca na frente do espelho. Como que eu calculo o número de imagens formadas? Eu vou pegar os 360 graus, dividir pelo θ e pegar esse valor e subtrair uma unidade. Por que eu subtraí uma unidade? Porque essa unidade que eu estou subtraindo é justamente o objeto que está na frente do espelho. Porque eu vou ver um conjunto de imagens. Só que uma dessas imagens, na verdade, não é imagem, é o objeto. Então eu tenho 360 dividido por θ, menos 1, que seria a retirada do seu objeto. E aí a gente fecha essa ideia da reflexão em termos gerais, e aí o que a gente tem que fazer agora é alguns exercícios. Vamos pegar a lista? Bom, pessoal, então, primeiro exercício que a gente vai fazer aqui, exercício 11 da sua lista, tá? Que diz o seguinte: um espelho plano se afasta de um objeto parado em relação à Terra com velocidade de translação de 10 metros por segundo. Quer dizer, no exercício 11 aqui, a primeira coisa que ele está falando é que a velocidade do espelho vai ser de 10 metros por segundo. Determine a velocidade da imagem em relação, primeiro, velocidade da imagem na letra A com relação ao objeto. Então, da imagem com relação ao objeto, velocidade da imagem com relação ao objeto, é o que a gente já falou ali, né? 2 vezes a velocidade do espelho. Então, a velocidade da imagem com relação ao objeto vai ser 2 vezes 10, o que eu tenho que a velocidade da imagem com relação ao objeto vai ser 20 metros por segundo. Então, esse é a primeira, a letra A aí, né? E a letra B, com relação
ao espelho. Então, com relação ao espelho, o que acontece... Aí já... Será que vai dar para fazer corte? Acho que é melhor voltar, né? Deixa eu só tomar uma água aqui, porque o trem tá... Pior que a água acabou. Bom, com relação ao item B, o que a gente tem é com o espelho. Então, como ficaria a velocidade da imagem com relação ao espelho? A velocidade da imagem com relação ao espelho é aquela que a gente comenta sobre tudo que acontece no real, acontece também no virtual. Então, a velocidade da imagem com relação ao espelho é justamente a velocidade do espelho com relação ao objeto. Ou seja, a velocidade da imagem com relação ao espelho vai ser os mesmos 10 metros por segundo. Então, exercício 11 aí é só para você comparar quais são as velocidades com relação à imagem e objeto e da imagem com relação ao espelho. Bem tranquilo, bem direto, sem muito problema. Agora a gente vai fazer um outro exercício relacionando a questão da rotação do espelho. Ele diz o seguinte: um raio de luz vertical, seria o exercício 14 aqui, tá? Um raio de luz vertical incide no espelho plano horizontal. Gira-se o espelho de um ângulo de 25 em torno de um eixo horizontal. Determine o ângulo formado pelos raios refletidos antes e após a rotação. Bom, o que acontece? A gente sabe que o giro do espelho faz com que você tenha um θ da imagem com relação ao espelho, que é o mesmo do θ do objeto com relação ao espelho, que no caso aí foi quanto? Ele falou 25 graus. Agora, como que ficaria a rotação da imagem com relação ao objeto? Em outras palavras, do raio incidente no primeiro momento com o raio refletido no segundo momento. Eu teria a mesma ideia, que o meu delta aí, que seria a variação, vai ser 2 vezes o θ do objeto com relação ao espelho. Ou seja, o meu delta aí vai ser de 2 vezes 25, que vai dar 50 graus de rotação. Então, se a gente observar, é de novo aquela ideia de que tudo que acontece no real tem que acontecer no virtual. Por quê? Porque o espelho plano ele sempre vai produzir, conjugar imagens que são do mesmo tamanho, com a mesma distância, ponto a ponto. Galera, em resumo é o seguinte, você tem que trabalhar um pouquinho mais essa lista, resolver um pouquinho mais de exercício, voltar naquela teoria que está no seu caderno, correr atrás um pouquinho mais e fazer uma boa prova. Valeu, um abraço, tchau, tchau.